Neste vídeo, vamos falar sobre o conselho que muitas pessoas já ouviram: nunca deixe seu bebê chorar à noite. Essa crença popular tem as suas raízes em histórias e lendas passadas de geração em geração. Algumas pessoas acreditam que o choro do bebê pode atrair energias negativas e espíritos do mal. Mas será que há alguma verdade nessa crença? Então, não esqueça de deixar seu like e comentário abaixo. Quero saber a sua opinião e se você já tinha ouvido falar dessa crença. E claro, compartilhe com os seus amigos e familiares. Nunca deixe seu bebê chorar à noite. Minha avó sempre nos contava histórias que ao longo de sua vida ela foi escutando, muitas delas como suas próprias experiências. Ela era bastante conhecida na cidade por suas habilidades de curandeira e todos vinham com ela para curar seus filhos de mal-olhado. Entre os muitos conselhos que ela nos dava, sempre nos disse algo com muita seriedade. Um bebê é a coisa mais próxima de uma alma pura, um anjo encarnado. Se, durante a gravidez, você ouvir seu bebê chorar dentro de sua barriga, não conte a ninguém, porque este pequeno vem com presentes de cura ou adivinhação. Se o fizer, seu filho não desenvolverá seus dons e sempre sofrerá de dores de cabeça e será muito sensível a coisas ruins. Os bebês, especialmente os recém-nascidos, têm um choro muito especial, que pode ser ouvido além desse nível, ecoa além deste mundo. Portanto, não deixe os bebês chorarem à noite, pois eles podem atrair seres e entidades do outro mundo pela pureza de sua alma para se aproximarem dela e todas essas energias ruins são manifestadas durante a noite. O bebê pode atrair as bruxas, que buscam sugar sua energia vital para permanecerem jovens. Também pode atrair os duendes ou chaneques, que vêm para levá-lo para brincar com eles e prendê-lo em seu mundo, narruales e até mesmo a chorona. Se o bebê ainda não foi batizado, ele ficará mais vulnerável, porque no batismo eles protegem seu crisma. Enquanto isso, coloque a tesoura aberta debaixo do travesseiro, guirlandas de alho nas portas, uma linha vermelha no pulso esquerdo e um olho de veado pendurado em suas roupas. Mas, antes de tudo, não o deixe chorar por muito tempo. Assim que começar a chorar, cuide dele imediatamente, carregue e acalme seu bebê, troque as fraldas ou alimente-o. O que ele precisar, mas nunca deixe seu bebê chorar à noite. Amor de mãe. Foram quase 10 meses, isso é bem raro, já que as gestações duram apenas 9, mas esse caso foi uma exceção. Ela não sentia dor. Ele era o bebê mais esperado desde que tentaram por 8 anos sem sucesso. Primeiro e único filho de Daniela e Mauro, ambos pela primeira vez, ambos inexperientes, sozinhos desde que eram jovens, fugiram de casa aos 15 anos e foram morar juntos, pois nenhum de seus parentes apoiava esse relacionamento. Eles foram para o hospital estadual muito felizes, mas não contavam que a enfermeira e o médico daquele lugar eram 2 traficantes de crianças, que dopavam as mães e as induziam à cesariana. A mãe, apesar de estar dopada com os sedativos que o médico lhe deu, acordou no meio do parto e ouviu claramente o choro vital do seu bebê. Ficou animado e pediu para segurá-lo, mas o médico respondeu: "Desculpe, senhora. Seu bebê é um natimorto." "Não. Eu o ouvi chorar, ele nasceu vivo, me dê meu bebê." A mãe gritou desesperadamente. O médico repetiu novamente: "Senhora, desculpe. Ele já nasceu morto." Enquanto isso, a enfermeira trocava o bebê da mulher por um que já estava morto. "Esse não é meu bebê. Tragam meu bebê. O que vocês fizeram?" De tanto a mãe gritar, o médico e a enfermeira ficaram sem saída e tiveram a macabra ideia de matá-la injetando mais anestesia. Foi aí que o coração dela começou a parar. Daniela sentiu claramente seu espírito desprendendo-se do seu corpo pesado e rígido. Na sala de operações, ela conseguia perceber o momento em que seu coração lentamente parava, olhou para a janela e viu que o marido estava gritando desesperadamente. Ela se aproximou dele e disse: "Calma, amor, estou aqui." Ela se aproximou para tocá-lo, mas sua mão trespassou o rosto dele. Ela viu o médico e a enfermeira saírem para contar as terríveis novidades para o marido.
Sinto muito, senhor. Seu bebê nasceu morto e sua esposa não aguentou o parto e também veio a óbito, disse o médico. O homem, louco de dor, ajoelhou-se na sala de espera e começou a chorar e gritar desesperadamente. Não é verdade. Dani, meu amor, por que você me deixou? E o meu filho também. O espírito de Daniela, querendo confortá-lo, aproximou-se e disse: Amor, estou aqui. Nosso bebê está vivo. Eles estão mentindo para você, mas não adiantava, pois Mauro não a ouvia. Daniela então decidiu procurar pelo bebê. Aproximou-se do médico e ouviu que eles montaram um teatro inteiro para que pudessem realizar o tráfico do bebê. Daniela estava com muita raiva. Foi quando viu um tio muito querido por ela e que já havia falecido há alguns anos, que disse: Daniela, vamos. Você não pertence mais a esse mundo, vem. Era um caminho brilhante, onde Daniela se sentia muito calma e pacífica. Uma sensação muito bonita e que ela nunca havia experimentado. Mas seu amor por seu filho e pelo seu marido era maior e mais forte. Ela não podia partir. Além disso, ainda sentia que seu corpo atraía seu espírito como um imã. Os médicos a levaram para o necrotério, mas não fizeram a autópsia, pois não lhes convinha, já que colocaram que a causa da morte foi morte natural. Daniela, ao lado do corpo, apesar de já estar morta, sentiu que estava voltando a ele e começou a sentir-se pesada e dolorida. Então ela voltou. Seus sinais vitais voltaram e seu coração bateu novamente, mas ela não conseguia se mexer por causa da anestesia excessiva. Lembrou de tudo, da maternidade da sala 206, das horas passadas, foi quando conseguiu recuperar a mobilidade do corpo. Eram umas 3h40 da manhã. A polícia recebeu uma ligação anônima, mas até que ele chegasse seria tarde demais, eles já teriam levado o bebê embora. Daniela colocou um jaleco de enfermeira que encontrou no necrotério e foi direto para a ala da maternidade. Ela ainda andava com muita dificuldade. Foi quando viu a suposta mãe, com uma barriga falsa e supostas dores de parto. Daniela sabia o que estava acontecendo, pois a mulher entrou no quarto. 10 minutos depois, já estava com um bebê nos braços. Aquele bebê era exatamente o mesmo que Daniela vira sendo tirado dela quando deu à luz. Ela fingiu ser enfermeira e, uma vez no quarto, fez perguntas à mãe. Esta ficou muito nervosa. Daniela então se ofereceu para levar o bebê ao berçário e mãe falsa recusou. Daniela pegou o bebê e correu com todas as suas forças. Eles tentaram segurá-la, mas não conseguiram e ela subiu pelo elevador. Foi para o 10º andar e depois para o 7º, para tentar confundi-los até a chegada da polícia. Daniela correu ao encontro de Mauro e o encontrou no corredor despedaçado, pois ele havia chorado por horas. Seus olhos estavam inchados e seu rosto estava muito vermelho. Ela gritou ao longe: Mauro! Ele a olhou e não se mexeu. Ele ficou petrificado, até que reagiu e ela lhe contou tudo. A polícia chegou graças ao telefonema de Daniela denunciando o tráfico de crianças. Depois de toda uma investigação, foi provado que Mauro e Daniela eram os verdadeiros pais do bebê. O médico e a enfermeira foram condenados a 25 e 20 anos respectivamente por tráfico de crianças, o que foi agravado, pois este não tinha sido o único bebê sequestrado pelos dois. Daniela nunca esquecerá que voltou dos mortos para salvar seu bebê, embora ninguém acredite. Sem dúvidas, o amor de uma mãe atravessa outros mundos e vai mais além. Cuidar de um bebê pode ser uma tarefa desafiadora, e é compreensível que muitos pais se preocupem em fazer tudo certo. No entanto, não há evidências científicas que sustentem a ideia de que deixar um bebê chorar à noite possa atrair espíritos malignos. O mais importante é que os pais estejam presentes para acalmar e confortar seus filhos sempre que necessário. Lembre-se de que os bebês precisam de amor, carinho e cuidados constantes. E isso não tem nada a ver com crenças ou superstições antigas. Bom, o vídeo de hoje era isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.